Olá, meu nome é Karine Carvalho, eu sou psicóloga da Advice Medicina e Segurança do Trabalho e eu estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho com vocês sobre o luto, né? Trazer uma orientação sobre o que é passar por um processo de luto, como ajudar uma pessoa que está passando pelo luto, porque muitas vezes nós temos, né, a vontade de ajudar, mas muitas vezes nós não temos a informação, o conhecimento necessário e acabamos atrapalhando a pessoa ou não ajudando. Então, eu gostaria de trazer aí algumas reflexões para vocês e me coloco à disposição, tá? Faço atendimentos online, atendimentos, se preciso for na casa, domiciliar, posso estar indo na empresa, para estar oferecendo esse acolhimento e esse apoio psicológico nesse momento. Nós sabemos que uma perda e a própria pandemia em si, ela está gerando muita angústia, muitos medos, as emoções estão todas aí bagunçadas e a gente, né, fica com medo de ir ao trabalho, de se contaminar e tudo que está gerando na gente. E é preciso falar sobre isso, nós não podemos guardar essas emoções, esses sentimentos, precisamos externalizar. E se preciso, né, com a ajuda do psicólogo, sim, que é muito importante, que é muito fundamental. Então, eu me coloco à disposição de vocês para estar oferecendo todo esse acolhimento, todo esse apoio, certo? E me coloco aí, vou deixar o meu contato para vocês estarem aí me procurando. Bom, primeiramente, né, eu gostaria de externar aí os meus sentimentos a toda a família enlutada, a todos os amigos, a todos os colaboradores da empresa Remo, né? Ao Célio, e que o Espírito Santo mesmo possa estar consolando todos os corações nesse momento. Sabemos que cada um está sentindo essa perda aí do Cícero, né? De uma forma que precisa ser respeitada, cada um tinha uma proximidade com ele, uma convivência. Então, meus profundos sentimentos a todos, da empresa, da família, esposa, filhos, e que Deus possa estar realmente em cada coração. E é um dia de cada vez, né? Não existem palavras nesse momento para a gente tentar diminuir ou acalmar e consolar. Mas sabemos que quando nós nos apegamos com a nossa fé a Deus, independente da religião, é um caminho onde nós conseguimos refúgio, socorro e consolo. Então, deixo aí toda a minha solidariedade a todos e me coloco à disposição de todos. Bom, podemos dizer que estamos vivendo um luto coletivo, né? Todo o mundo, Brasil, Patos de Minas, estamos sendo diretamente ou indiretamente, está chegando até nós de alguma forma, né? Tantas perdas, tantas coisas acontecendo e o tanto de coisa que a pandemia trouxe junto, não só a doença em si, mas problemas sociais, econômicos. E podemos dizer que ao longo da vida nós vamos passar por muitos processos de luto. Não é o luto somente de uma pessoa que se vai, mas uma perda de um relacionamento, né, de alguém que nós amávamos muito, a perda de um emprego. Então, ao longo da vida, nós vamos passando por esses lutos e a morte, né, creio que seja um dos piores desses lutos, que é algo que a gente tem que estar enfrentando, porque é algo inevitável, algo que vai chegar uma hora ou outra para todos nós. A única certeza que nós temos é essa, que um dia nós todos vamos. E o que fazer então, né, diante disso? Como podemos ajudar? Como podemos passar por esse processo? Tem uma frase que diz, né, que o luto é um processo de aprender a amar separado. Então, a pessoa vai estar sempre na nossa lembrança. O amor por ela não vai morrer, né, o legado que ela deixou, mas ela não vai estar mais ali no nosso convívio diário. E o luto, então, é um processo, não é um estado, mas é algo que vai ser passado. Cada um tem um tempo para estar vivendo esse luto, que precisa ser respeitado, mas é algo dinâmico, é algo natural e universal
de toda a população, de toda a sociedade, diante de uma perda de algo ou de alguém que é significativo na nossa vida. Então, isso não é um transtorno, né? Não tem cura, mas ele precisa ser elaborado um dia de cada vez. Então, por ser um processo particular, multidimensional, as significações, os rituais e o próprio processo de enfrentar esse luto vai variar de acordo com as nossas diferenças culturais, religiosas e históricas de cada um. Então, mesmo que a pessoa vivencie o luto de um modo parecido uma da outra, a experiência ela é particular, é singular. A intensidade do sofrimento, o tempo e a maneira de reorganizar a vida é de cada um. Então, não se cobre, não se compare, né, o seu luto com o das outras pessoas, mas viva esse tempo, esse momento. E eu gostaria de trazer como base de informação mesmo, para nós conseguirmos ajudar e passar por isso, né? Que existem as fases do luto. A fase da negação, a fase da raiva, a fase da barganha, a fase da depressão e, por último, a fase da aceitação. Não existe um tempo cronológico certinho para cada um. Como eu disse, é singular. A dor, ela é singular, vivida de formas diferentes. Mas as pessoas, elas passam por essas etapas. A da negação, eu costumo sempre exemplificar quando eu fui no velório de um amigo que perdeu a mãe, e chegando lá ele estava, né, bem sorridente e animado e falando com todo mundo, indo de um lado para o outro, e aquilo me deixou muito curiosa, né, porque a gente pode observar que ele estava no estado de negação, ele não tinha caído a ficha de que aquilo tinha acontecido. E depois de anos, 2, 3 anos, eu percebo o quanto ainda ele sente essa perda, essa dor, essa falta. Parece que aos pouquinhos ele foi, né, caindo em si de realmente tudo que estava acontecendo. Então, todos nós passamos por essa etapa de negar o que está acontecendo. Depois vem aquela raiva, né? Por que Deus permitiu? Por que, né, foi com o meu ente querido? Então, nós passamos por esse momento de raiva, de indignação, e depois passamos para o processo de barganha, tentando, né, negociar isso, achando que a pessoa vai voltar. Passamos por um estado de depressão, onde nós já começamos a perceber que a pessoa não vai voltar e ficamos tristes. E aí precisamos avaliar a duração dessa tristeza, porque a tristeza é uma emoção básica, inerente do ser humano. Todos nós sentimos a tristeza e ela é importante, ela tem a sua função na nossa vida, mas o que nós não podemos fazer é permanecer num estado depressivo toda a vida. Então isso precisa ser avaliado. Para depois, então, vir o estágio da aceitação. É necessário enfrentar a realidade que a pessoa se foi e a pessoa não irá retornar. E por isso que, né, as celebrações, o velório, ele é tão importante nesse processo aí da aceitação. Então, elaborar a dor da perda é necessário, porque senão vai se manifestar através dos sintomas físicos, né? O corpo fala, aquilo que nós não conseguimos externar em palavras, o corpo vai dar uma forma de dar conta disso aí, podemos chamar as doenças psicossomáticas, e também outros vão procurar outro refúgio, como no álcool, nas drogas, para não sentir a dor que está associada à perda das lembranças. Então é necessário reposicionar em termos emocionais o lugar daquela pessoa que se foi, para então conseguirmos continuar a nossa vida, né? As lembranças vão ficar, mas de uma forma que eu continue tendo a minha rotina e vivendo um dia de cada vez. E a pergunta que nós podemos fazer, como que a pessoa que se foi gostaria de nos ver? Gostaria de nos ver triste, nesse estado, né, de depressão e tudo? E é uma maneira da gente também elaborar esse luto. Então, o sofrimento humano, ele é desumano. É algo incompreensível, mas é algo inevitável, como eu falei. É algo que todos vamos passar em algum momento da vida, vamos passar pelo luto. O que está por trás do meu sofrimento é a pergunta que nós devemos nos fazer, então. Então, não tente se livrar rapidamente. Como eu falei, a tristeza é uma emoção importante para a gente se posicionar, para a gente fazer, né, uma balança e o que precisa mudar na nossa vida. Por mais que nos tire da zona de conforto, por mais que não seja bom sofrer, ninguém quer sofrer, mas o sofrimento, ele traz para nós esse amadurecimento,
né? E mesmo que seja desconfortável, mas precisamos olhar mais de perto para isso, para ver o que isso tem a nos dizer. E, como eu disse, sofrimento é uma parte da condição humana, faz parte de nós. Então, olhar para o sofrimento e pensar o que ele pode dizer, o que podemos dizer sobre isso e como nós podemos ser transformados por esse sofrimento. Porque se algo vem na nossa vida, nós precisamos elaborar e tirar, por mais difícil que seja dizer isso, tirar algo bom, né? Ressignificar, dar um novo sentido, dar um novo significado, para aprendermos e ir passando, como se fosse um jogo mesmo de videogame. Precisamos passando as fases, né? E desenvolver a resiliência, que é essa capacidade mesmo, né, caindo, mesmo passando pelas lutas, pelas pancadas da vida, a gente consegue voltar ao nosso estado original. E todos nós temos essa capacidade de nos adaptar novamente. Se não fosse assim, nenhum de nós estaríamos aqui hoje, né? Então, dá sentido para o que você está sentindo. Aprender e amadurecer em todas as áreas da sua vida. Gostaria de trazer alguns sintomas, né, que traz para a pessoa que está passando aí pelo processo de luto. Porque a morte, ninguém gosta de falar de morte, né? A morte é algo indigesto, afeta toda a nossa estrutura, desorganiza toda a nossa rotina, nossa organização, né? E alguns dos sintomas é a despersonalização, que é aquela famosa frase, não sei mais o que eu estou fazendo aqui. A desrealização, nada mais faz sentido. A confusão, a desorientação, vai fazer uma coisa e esquece do que está fazendo. Os sintomas emocionais mais presentes, a tristeza profunda, o choro, a culpa, por que eu levei no hospital, por que eu não levei, a culpa foi minha, fui eu que transmiti, né? A ansiedade, a solidão, às vezes a pessoa que se foi era a pessoa que cuidava do orçamento da família, que tomava todas as providências, então esse sentimento de abandono, de impotência vai tomando conta, os sintomas comportamentais, como falta de concentração, choro, a gente sonha com a pessoa, né, com frequência, o apego aos objetos, temos os sintomas cognitivos, descrença, desesperança, preocupações, confusão mental, alucinação. Temos também os sintomas físicos, a pessoa sente falta de ar, aquela sensibilidade com tudo, com barulho, com tudo que é falado, tudo que é visto, falta de energia para realizar as atividades que antes fazia normalmente. Então, é necessário pensar nessa reorganização do sistema familiar, a redistribuição dos papéis, o que cada um precisa fazer e dar conta, e adaptação do sujeito novamente à vida, ao cotidiano, aos horários e às atividades semanais, que é o grande desafio. Então, fique atento, né, a esses sintomas, se você está passando por isso, e também para ajudar quem está passando. E quando nós pensamos no luto na pandemia, o luto já é um processo difícil, a morte já é uma coisa indigesta, e na pandemia teve outras especificidades, né? Outros agravantes, vamos dizer assim, por não ter principalmente os rituais de despedidas, que devido aos protocolos de segurança, né, os caixões lacrados, restrições nos velórios, quando, né, tinha velórios. E outra coisa também é a falta do momento de despedida, a dor de não estar ali presente nos últimos momentos de vida para dar um adeus, porque muitas vezes as visitas não eram permitidas. Então, tudo isso foi muito agravante. Nós vamos pensar das causas, né? Qual que é o efeito emocional que a Covid trouxe na população patense, brasileira, mundial. São enormes, né? As consequências, como eu falei, por mais que você não tenha contraído o vírus ou não tenha perdido ninguém, você foi afetado direto ou indiretamente está sendo, né, por essa pandemia. Os efeitos disso a gente vai ver daqui a anos, né, o que reflete na nossa vida, né? Então, a culpa pela possibilidade de ter transmitido, de não ter levado no hospital, as outras perdas, né, que eu comentei, como a questão do emprego, da convivência. Muitas pessoas tinham, né, o costume de se reunir com amigos e tudo isso aí foi tirado. Então, a pandemia, ela
tá diferente, né? O luto ele ficou diferente, ele ficou mais complicado por conta disso. E a gente sabe que a questão do velar uma pessoa, para nós brasileiros, né, tem uma tradição, tem a questão da religião, da cultura, que está atrelada, né, à forma de perceber a morte, e é essencial para aqueles que ficam, consigam elaborar melhor seus lutos, mas muitas vezes foi tirado. As possibilidades de despedidas, elas ficaram atreladas mais aos meios de comunicação e nós precisamos, né, nos refazer e pensar em outras possibilidades, né, do núcleo familiar ali através de forma remota, de ligações telefônicas, chamadas de vídeos, lives, memorial, que possibilita então ressignificar a dor, né, externalizar esses sentimentos. Tenho atendido uma paciente que perdeu o pai e os avós paternos, né, todos os dois, todos os três perdas. De uma semana foi um e na outra semana foram os outros. Então, assim, um choque para essa pessoa. E uma das coisas, né, uma das tarefas de casa que eu propus para ela, quando ela tiver condição de fazer, porque ela ainda não teve, foi de preparar um baú com as memórias, né, e uma caixa, né, decorada. E o que pode conter nessa caixa? Fotos, documentos, lembranças, objetos da pessoa. E por mais que esses velórios não foram possíveis, você ter um momento em família ali para se despedir da pessoa é muito importante, né? Independente da sua religião, se você for evangélico, né, fazer um culto ali, de ações de graça mesmo, se você for católico, né, independente, você ter um momento ali, se despedir da pessoa. Ela mora, né, em Niterói, próximo à praia, então, quem sabe soltar um balão, fazer algum simbolismo nesse sentido é importante, né, para falar sobre a pessoa, o que a pessoa deixou, as coisas boas, é algo que possibilita aí a elaboração melhor desse luto. Cada experiência de luto pode ser vivida de maneira diferente. Cada pessoa tem seu tempo, a forma de equilibrar as coisas, então precisamos permitir a pessoa a passar por esse momento. Por exemplo, as datas comemorativas, tivemos aí, né, o Dia dos Pais, e como foi difícil para muitas famílias não ter o pai muitas vezes presente, no caso dessa moça, e aí vai desencadeando sentimentos de tristeza, de pesar, e existem, né, os costumes e as práticas que são compartilhados aí pela família e que com a ausência dessa pessoa vai ficar mais difícil essas celebrações, mas nós não podemos nesse momento nos afastar, né? Mas aí com todos os cuidados, seja por um telefonema, uma videochamada, é tempo de se aproximar, é tempo de ter mais empatia, de se colocar no lugar do outro, é tempo de ter mais compaixão e de realmente se colocar ali em prontidão. O que eu posso fazer para ajudar vocês, né? Às vezes são coisas simples, mas que vai ser tão significativo na vida da outra pessoa. E dentre os sentimentos aí que as pessoas experiencia, a gente tem a tristeza, a raiva, o medo, o desejo de ficar sozinho, a incompreensão, desamparo, impotência, a dor no peito, e temos que ficar atentos aí a esses sintomas, né? Então é importante aceitar as condições para se sentir melhor e respeitar esse momento de solidão, mas não se isolar. Então buscar mesmo parente, amigos, através das redes sociais, através do telefonema. E quando eu devo procurar ajuda profissional, é um fator importante, né? Se você está passando pelo processo de luto ou se você pode ajudar outro familiar nesse sentido. Quando os sintomas físicos trouxerem preocupações, você está sentindo muita dor de cabeça, você não está conseguindo dormir à noite, né? Você paralisou na sua vida, você não consegue estudar, você não consegue trabalhar. Quando o sentimento de tristeza torna-se frequente por muito tempo, por anos, né? Como eu falei, o processo de luto, o choro, a tristeza ali, ela é importante, a pessoa precisa passar por aquilo, mas a gente tem que ver a intensidade, a duração, avaliar tudo isso, né? E quando os pensamentos e medos trouxerem desconforto que vai atrapalhar na sua atividade cotidiana. Tem pessoas que perdem, né, seus entes queridos, que não conseguem nem se alimentar direito, nem tomar um banho, perde completamente o sentido da vida. Então é necessário uma ajuda psicológica, né, mais especial, voltada para esse lado. Então algumas dicas que eu vou deixar, né, para vocês aí ajudarem, né, e serem ajudados.
Então procurem não ser tão duros consigo mesmo. As circunstâncias atuais estão fora do controle do mundo todo. Então é momento de reflexão, de mais amor, de menos cobrança. Na medida do possível, tente se lembrar do positivo, da relação, que aí vai, né, conseguir transpor esses sentimentos ruins por essas lembranças boas, e aí você vai substituindo. Então, compartilhe o que você sente, não guarde para você, não se isole, por mais difícil que seja, por mais que você queira estar sozinho. Evite o que contamina a mente. Nós sabemos aí do poder, né, do nosso pensamento, vai surgir a emoção que vai vir a maneira como a gente se comporta. Então, evite imagens, muita informação sobre o que está acontecendo, sexo, coisas, pessoas, imagens, que vai ser benéfico para você, para a sua vida, né? E reserve um tempo para decidir o que você gostaria de fazer com os objetos que pertenciam ao ente querido, quando você se sentir confortável, sempre respeitando aí o seu tempo. Então, já que foram os objetos, né, a parte física que restou, coisas que você pode tocar, beijar, cheirar, abraçar, e que ajuda você a se conectar fisicamente com as memórias e com a capacidade de canalizar as emoções que você precisa viver agora. Então, permita-se conectar com essas emoções que surgem nesses momentos. Então, supere a ignorância e o medo com relação à morte, tire esses tabus, né? E precisa olhar de frente para isso, por mais dolorido que seja, né? Cuide-se nessa pandemia, procura manter uma vida ativa, uma vida psíquica, cante, chore, vá para a natureza, faça algo por você, busque mesmo o autocuidado, o autoconhecimento, a terapia, esteja em família sempre que possível. Outra dica, né? Ajude o indivíduo a entrar em contato com essas emoções, falar para ele que é normal ter essas emoções e o que nós vamos fazer com ela, trazendo consciência, como estão as coisas, né? Perguntas que você pode fazer. Como é que estão as coisas lá na sua casa, com a sua família? Como é que você está se sentindo? Você consegue falar sobre o seu ente querido? Você já consegue falar sobre ele? Você passou por outras situações difíceis recentemente? De que forma eu posso te ajudar? Às vezes, simplesmente ficar em silêncio, mostrar interesse e a sua presença vai fazer toda a diferença. Então, se você não souber o que dizer, abrace, dá um aperto de mão, fique ao lado, mas seja presença, né? E eu queria que você pensasse agora, né, na sua vida, como se você estivesse dentro de um carro, tem ali o retrovisor, né? Então, você tem o vidro maior que você olha para frente, que é para frente que a gente tem que andar. Mas tem o retrovisor, que de vez em quando a gente olha para trás, né? Então, olhando para trás, queria que você refletisse um pouco. O que você mais admirava na pessoa que se foi, né? Se você tivesse a chance de encontrá-lo, o que você diria? O que a pessoa que se foi deixou de ensinamentos, de legados mais valiosos? Quais os valores? Por quê? Como você acredita que ele está hoje? Né? Aí entra a questão da espiritualidade. Você guarda algum objeto importante ou significativo da pessoa que morreu? O que e qual significativo esse objeto tem? Isso te faz bem? Ficar perto desse objeto? Te faz bem ou não? Aí você olhou para trás, né? Agora, olhando para frente, como é para você falar sobre a morte? Quais outras pessoas importantes vivem perto e precisam de você nesse momento? Como você se imagina daqui a 10 anos? Você acredita que pode transformar sua dor em saudade? Qual legado a pessoa deixou que impacta diretamente na sua vida? Quais pessoas importantes podem te ajudar aí no processo de luto que você está vivendo? Então fica aí, né, algumas dicas para a gente estar refletindo sobre o luto, sobre as perdas. Então tenha mais compaixão, tenha mais empatia. Espero que essas dicas possam ter ajudado você que está enfrentando luto e ajudando também outras pessoas, tá bom? Um forte abraço.